Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast e hoje eu trouxe para vocês uma doutora especializada em dor crônica, que é a dor invisível que está em toda parte. Então, em breve vocês vão conhecer quem é ela. Ela já esteve aqui no nosso FV Podcast, já deu altas dicas e hoje a gente trouxe ela novamente, porque cada vez que eu trouxer, né, que a gente trouxer ela, a gente vai falar sobre essas dores e o que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de dor que a gente sente, né, e que ela é invisível. Ou seja, ninguém vê, mas a gente está sempre com um cantinho precisando de ajuda. Então, já já vocês vão conhecer quem é ela e eu queria muito agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Aporte Seguro, a Unitar, que faz o nosso FV Podcast, o Terceiro Setor e o Cicobi Fluminense. E agora nós vamos conhecer a nossa doutora, que é a doutora Lara Martini, tá? Olá, gente. Prazer imenso estar aqui, Fabi. E Hã. que vai falar muito para vocês e vai dar altas dicas para vocês de como que a gente vai cuidar dessas dores crônicas. E ela foi também um dos nossos podcasts mais visitados, então quero muito elogiá-la, né, Ah, pela fala, porque que ela honra. é uma estudiosa, é uma pessoa que pesquisa, se dedica, cuida de seus pacientes com muito amor e carinho, e eu acho que isso transborda e isso faz toda uma diferença, tá, doutora Lara? Depois dessa, eu não tenho nem É, eu vejo ai, você cuida dos obrigada, seus velhinhos, Fabi. né, das crianças, de Nossa, todos com não, muito amor e carinho. porque medicina é isso, né, Fabi, assim, a gente tem essa coisa da medicina ser um sacerdócio e é, É, né. Ao exatamente. tocar outra alma humana, seja apenas uma alma humana, né, que Jung falava, então, com certeza. Eu acho que só começando dessa forma, a gente já transborda toda, né, e o Sim. porquê as pessoas adoram ir e ser atendido Ah, por você. obrigada. E aí eu quero começar te perguntando o seguinte: o que é exatamente a dor crônica? Por onde ela pode começar? Fabi, isso é muito interessante porque dor a gente sempre associou como um sintoma, né? É como se fosse um braço de uma doença, uma coisa adjuvante. E na verdade, a dor crônica, ela é a doença em si. Muitas vezes ela não precisa ter uma lesão de base. Ou ainda, teve a lesão de base que já foi solucionada, já foi resolvida, uma cirurgia que já aconteceu, ou um machucado que já cicatrizou, mas aquela dor fica. Porque a gente tem uma sensibilização central, então é como se o nosso cérebro ele tivesse aprendido a perpetuar aquela dor. E toda dor crônica é aquela dor que passa de 3 meses. Ela não precisa, isso é interessante até a gente frisar, que ela não precisa ser uma dor constante. Então, nossa, eu morro de dor e tá essa dor constante. Não, ela pode ir e voltar, mas se ela demora mais de 3 meses, já é considerada uma dor crônica e que é considerada a doença em si. Então eu tô aqui para isso, né, a minha função, minha especialidade é cuidar da dor que ficou. E uma coisa interessante que você falou é que a dor é invisível, né. Meu avô, ele é médico também, otorrino, Walter Siqueira, e ele tinha uma frase que ele falava assim: "A dor da gente não sai no jornal". Hoje em dia não tem, né, Não sai mesmo. não sai nas redes sociais, não sai na foto do Instagram, mas porque é um sofrimento que realmente ele é invisível, ele é silenciado, né, muitas vezes, então por isso que eu acho que é importante a gente sempre trazer aqui o tema, né, sobre a dor crônica, porque quem tem sofre muito e sofre em silêncio. E quais são os erros comuns, né, nesse tipo de tratamento da dor crônica? Como que a gente pode fazer para não ter esses erros, né, não cometer esses erros quando você tem esse tipo de dor? Gabi, eu acho que o erro principal para o tratamento de qualquer dor é a automedicação. Então é um sinal de alerta que a gente tem que falar e bater na tecla, porque é muito comum. Então, para qualquer dor, a gente vai lá, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório ou até um opioide, né, Uhum. enfim, que a gente acha ali, que tem guardado de uma cirurgia, uma dor antiga, vai e toma. Isso é muito perigoso, porque pode trazer, graves danos à nossa saúde, né. Então acho que o principal que a gente tem que conscientizar a população é não ter esse costume da automedicação. Muitas vezes um anti-inflamatório que a gente pensa que é inofensivo, quando você toma ele durante muito tempo, pode causar Ele pode diversos até danos. esconder ou maquiar uma dor Exatamente, porque a que quando você for dor descobrir já está bem já mais tá com avançado, certeza. porque você A não tem um dor diagnóstico apropriado, né? a dor é a natureza muito perfeita e ela é uma coisa benéfica quando
um sinal de alerta. Então a dor aguda, né, quando a gente se machuca ou quando tem alguma lesão, a dor serve como um sinal para a gente investigar. Ela torna-se um problema quando essa dor É contínuo. é contínua e cronifica, né, ou Uhum. quando a gente não cuida daquela dor aguda de uma forma responsável e certa, e aí sim ela cronifica também, ela vai por esse caminho. Então, na verdade, a dor é um sinal que você tem que observar no seu corpo. Exatamente. Agora, se esse sinal passou de 3 meses, por exemplo, se esse sinal era de um machucado, o machucado cicatrizou, você continua com a dor. Ou ainda, era alguma causa cirúrgica, você fez a cirurgia, mas aquela dor continuou, então espera aí, ela já não serve mais como um sinal, ela já é a doença em si. E é uma coisa que tira muito a qualidade de vida das pessoas, limita muito as pessoas, e cada vez pacientes mais jovens me procuram com muita limitação para subir escada, para fazer caminhadas, para brincar com o filho, para namorar, para viajar. Então, isso é muito assustador até, né, porque realmente rouba, essa alegria, essa luz da vida da pessoa, aquela pessoa que vive com dor. E isso já não é normal. Então a dor enquanto sinal de alerta é bem-vinda, né, para poder Exatamente. justamente a gente ter Então, esse time. a dica que você deixa é um alerta para que as pessoas que, né, se sentir uma dor que passe, né, dos Passa 3 de 3 meses, meses, procure é ajuda. aconselhável procurar uma pessoa especialista, né. Sim. Outro erro comum é a gente sempre achar que a dor tem uma causa, por exemplo, quando chegam os pacientes para mim, eles já chegam assim: "Já rodei todo mundo, já rodei todas as especialidades e já tô há anos sem Aí conseguir traz mais tratar". responsabilidade para Pois você, é, né. porque nem sempre a dor da gente não sai no jornal, mas ela também nem sempre sai, nos exames de imagem. Porque por conta do que eu falei, né, do mecanismo de uma sensibilização central que a gente tem. Então a dor crônica nem sempre ela vai ser vista num exame, por exemplo. E aí você corre, corre, corre e a E não pessoa fala: "É tem coisa da sua resultado, né. cabeça". Exato. E não. Assim, eu até brinco, é até coisa da sua cabeça, mas não como uma invenção. É porque, de fato, o seu cérebro ele aprendeu a amplificar e a sentir essa dor. Então ele vai mandando estímulos dolorosos para você, e a gente tem que interromper isso na causa, né, na raiz. E existe tratamentos avançados que você queira falar um pouquinho pra gente, né, ou algum tipo de, eu não sei se, né, posso falar até besteira aqui, medicamentos que ajude essas pessoas a conduzir essa dor crônica ou que apareça por causas não aparentes, né, porque Fabi, eu acho assim, da parte farmacológica, com certeza a gente teve um avanço enorme, né, e a gente tem muito mecanismo. Mas mais do que isso, eu acho que além da parte farmacológica, hoje a gente faz muito, por exemplo, no consultório, a parte de intervenção. Então a gente consegue fazer uma neuromodulação, muitas vezes fazendo um pequeno bloqueio de nervo, enfim, ou alguma coisa intraarticular, mas a gente consegue na causa da dor com pequenas intervenções. Da última vez que eu vim aqui, também citei sobre medicina regenerativa, né, que acho que é a menina dos olhos no mundo da dor hoje, é o que mais realmente você se trabalha estuda. com isso junto com o tratamento. Você Sim, faz esse e tipo de importante é que uma coisa não exclui a outra. O tratamento intervencionista não exclui muitas vezes até a parte medicamentosa, mas não exclui a reabilitação com o fisioterapeuta, a parte, enfim, de ganho de massa e de amplitude com a parte de atividade física, com o personal trainer. Então, realmente é um conjunto. Mas eu acho que hoje o avanço maior não é nem só farmacológico, é a gente ter noção da parte de reabilitação funcional, então o repouso, muitas, na grande maioria das vezes, não é recomendado, mas principalmente a parte de intervenção, que a gente consegue fazer muita coisa hoje, minimamente invasivo, confortável, muitas vezes no próprio consultório, sem precisar de internação, de cirurgias grandes. Eu acho que isso hoje é o que a gente tem e é a de sua mais moderno. especialidade, né, e é o que Sim, você realmente, estuda para ajudar, né. E exato. essas dores, você tem algum exemplo ou caso que você possa colocar pra gente aqui? Isso independe de idade? Independe de idade. A gente tinha muito essa crença, né, que essas dores chegavam depois dos 30, depois dos 40, ou quando a pessoa vai ficando mais idosa e tudo mais. Principalmente, né, na terceira idade. De fato, é muito mais comum, né, casos, por exemplo, de artrose mais avançada, realmente causam dor em pacientes mais idosos.
mas é surpreendente a quantidade de paciente jovem que chega até mim com 20 e poucos, 40 e poucos anos, que está no auge da sua vida, sendo interrompido, né, assim, tendo essa luz mesmo apagada, né, essas limitações, quando você está na sua fase mais próspera, economicamente ativa, né, com filhos, E etc. você acha que a causa disso pode ser várias coisas? Várias coisas, várias coisas. Eu não teria como dizer uma causa só, eu acho que muito do nosso comportamento, e aí eu faço meia culpa, né, é muito dessa parte, de sedentarismo, da geração que eu digo, né, de maus hábitos alimentares, principalmente. Eu faço meia culpa que eu digo, porque a gente está sempre tentando melhorar, né, a minha geração, a nossa geração, ela tem esses hábitos ruins, e a gente tem que estar muito atento para isso, né, e Então a realmente lutar alimentação também é contra. um dos fatores que colaboram para esse tipo Nossa, de um dos coisa. mais importantes, inclusive. E eu tô sabendo de uma novidade aí, né, que você agora está fazendo imersão também para profissionais da área de saúde, né, vão Isso. aumentar ainda mais essa corrente, né, de É, aprendizado, né. Você exatamente, você Fabi. agora quer dividir o seu conhecimento com, né, pessoas, né, e eu acho que isso faz com que multiplique ainda mais, né, o que é bom, né. Eu acho que é aumentar a corrente, você falou perfeito, assim. A gente vai fazer a primeira imersão lá no consultório, então estão todos convidados, quem tiver interesse, você que é profissional de saúde, nutricionista, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, enfim, você que tem curiosidade, né, ou quer trabalhar com pacientes com dor crônica, que são pacientes realmente mais complexos, tem uma carga emocional muito grande, né, tem a parte de catastrofização, então a gente tem que fazer essa dessensibilização, né, que eu havia dito. A gente vai fazer uma imersão para poder realmente fazer um apanhado ali do que tem de mais moderno, desde medicina canabinoide, por exemplo, das medicações que hoje em dia são mais utilizadas, da medicina regenerativa, bloqueios guiados por ultrassonografia, Isso vai ser no ondas de sábado, vai ser choque, no dia de vai ser no semana. sábado, vai ser dia 12 de julho e vai ser lá no consultório com pacientes reais. Então, Olha, que legal, então a gente. gente vai ter pacientes reais para mostrar como que é feito, né, para poder realmente o profissional ele ter noção de tudo que tem de mais moderno hoje no mundo da dor e como que na área dele, independente de qual área for, ele consegue, aprimorar, né, consegue colocar em prática ali, principalmente esse acolhimento com o paciente. Isso é muito importante, porque quando você divide conhecimento, né, eu percebo muito isso, você acaba aumentando, né, as pessoas que você pode até onde a informação pode chegar, Exato. entendeu. Quem eu consigo ajudar, né, eu É, saio só foi exatamente esse o nosso propósito, sair ali só da minha gama de pacientes, mas como que isso pode ser multiplicado, como que todos esses profissionais com os seus pacientes, com os seus familiares, podem, enfim, expandir a acolher, rede de expandir apoio, né, e tudo mais. exatamente, exatamente. E existe alguma esperança, né, em relação, assim, a como viver, sem, através de um tratamento com a dor crônica? É possível isso nos dias de hoje? É totalmente possível. Aliás, eu acho que é mais responsável, né, a gente citar uma coisa, tudo tem que ser um alinhamento e a expectativa do médico e do paciente. Então, é claro que seria muito leviano eu falar aqui que é 100% possível, sendo que eu não sei a causa daquela dor. Mas o que eu posso dizer é que hoje a gente tem muita opção, a gente tem muita opção de Você poderia falar tratamento. para a gente algum tipo, algum exemplo de opção, para essa dor crônica que, tipo assim, que seja aplicado na realidade, no Uhum. dia a dia? Bom, acho que no dia a dia, eu sempre falo aqui sobre os nossos hábitos de vida. Só que eu sei que também é muito difícil falar aqui com um telespectador que, tem, por exemplo, uma fibromialgia, que sofre Menina, com você leu dores meu pensamento, eu ia falar de fibromialgia. não, que sofre com dores constantes, diárias, difusas. Qual é a A gente origem da sabe disso. fibromialgia, assim? Não tem ao certo, Fabi, e tanto é que a gente também não tem um exame específico para comprovar a fibromialgia. Mas a gente Ela vem do consegue. nada? Sim, e é uma doença que a gente faz um diagnóstico clínico. A gente exclui, né, qualquer outra causa reumatológica ou alguma outra causa ortopédica, enfim, é claro, mas ela tem uma tríade, que é fadiga, então um paciente que tem uma fadiga, como que eu falo para ele: "Levanta e vai malhar, vai se exercitar", é claro que é muito difícil, por isso que tem que ter o acolhimento e a escuta ativa desse paciente em primeiro lugar. Mas bom, falando da fibromialgia, fadiga, distúrbios do sono e
dores difusas. Então é aquela dor que começa aqui no ombro, daqui a pouco tá ali, nossa, não tô bem, tô esquecido, né? Tem o fibrofog, que é quando essa névoa, né, a parte cognitiva também acaba sendo prejudicada na fibromialgia. Então eu sei que essas mudanças de estilo de vida são muito difíceis para pacientes que têm dor crônica. Fibromialgia é um exemplo, mas existem Esquisito, como que você outras, vai né? cuidar disso? Ah, de muitas formas, Fabi. Não, de muitas formas. Tudo que a gente falou aqui vai influenciar. Então, por exemplo, ter uma boa noite de sono. Paciente que já tem um distúrbio do sono, mas ele precisa ter todas as fases do sono, N1, N2, N3, N4, fase REM, né? Que são as fases, cada uma é responsável por a gente produzir neurohormônios, enfim, anti-inflamatórios naturais e tudo mais. Por isso que a gente chama o sono reparador ou regenerador. Então, ter um sono de qualidade. A primeira coisa para ter um sono de qualidade é fazer a higiene do sono, que é o mais difícil. O mais difícil não é nem identificar e fazer uso da medicação, né? É justamente É fazer. mais fácil fazer o dever de casa. Exato, que é tirar a tela pelo menos umas 2 horas antes de dormir, principalmente o celular, né. E eu sei que é difícil para todos nós, mas é um exercício constante. Ler um livro e, diminuir os estímulos, né, no geral, então tentar fazer essa higiene do sono é a primeira coisa. Então quando a gente começa a pensar nesse beabá, que a gente tem que começar um passinho de cada vez, é um impossível por vez, né, não tem esse Uhum. ditado? A gente consegue ter uma melhora Significativo. expressiva, significativa. Claro que com muita responsabilidade, porque não é só isso que um paciente com alguma dor que enfim, existem vários, né, várias origens de Uhum. dores, é sempre com acompanhamento médico, é fazendo uso da medicação, é fazendo o acompanhamento correto, então tem tudo isso, a parte de reabilitação, isso tudo é Na importante. clínica lá de vocês, né, que eu sei que vocês, né, têm uma clínica, Sim. me fala um pouquinho, né, do trabalho de vocês, que eu sei que você desenvolve, a gente vai trazer aqui em breve Ah, o doutor doutor Eduardo, né, se Deus quiser. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que que vocês trabalham em conjunto vocês 2, né, já para da próxima vez a já dá um gente já gostinho. dá um gostinho, né, de quero mais, né, Aham. trazer ele junto com você aí, e a gente vai preparar um negócio bem legal. Eu queria saber de o que que vocês trabalham em parceria, né, para ajudar os pacientes de vocês relacionado à dor, né, à especialidade dele e Em tudo mais. em tudo. Ele é neurocirurgião e ele é especialista em coluna vertebral. Hum. Além disso, ele também fez toda a parte de especialização em bloqueios, por exemplo, guiados por ultrassonografia. Ele foi o melhor aluno da turma dele. Ele foi para o Canadá fazer um fellow com o Dr. Philip Peng, que é o maior nome da ultrassonografia de intervenção em dor do mundo. Então, assim, não é porque é meu marido, mas a gente tem todo esse background, né? Então, a gente tem no consultório terapia por ondas de choque, laser terapia, o ultrassom. E o que eu acho muito interessante é que não para nos pacientes com dor na coluna, né? Eu atendo todo tipo de dor, então dor oncológica, dores musculoesqueléticas no ombro, no quadril, no joelho, na coluna também. Hoje mesmo um paciente estava com uma alteração na coluna e aí é ótimo, porque ele está na sala ao lado, então eu já bati ali, já olhamos o exame juntos, já traçamos todo um plano de tratamento para esse paciente. Então a gente trabalha junto, realmente é um casamento ali, né, interessante. Você A está parte fazendo dele de uma pós neurocirurgia, mais do que uma pós, hein. tô fazendo mais um. Eu tô fazendo mais uma, eu não paro, né, eu já fiz toda a parte parte clínica, parte de medicina regenerativa, e agora eu tô me aprofundando na parte de ultrassonografia e intervenção. E aí vocês atendem, plano de saúde, convênio particular, como que é isso? Para poder eles saberem, né, tipo assim, como que Uhum. faz para entrar em contato com vocês, né. Muita gente acha que a gente não atende plano, a gente atende plano de saúde lá no consultório. Aí você pode falar Eh pra gente quais são, né, que eu acho interessante falar Fabi, aqui. eu não sei todos de cor, mas Bradesco a gente atende, Petrobras, Amil, então tem que Os principais. os principais. Entra em contato, Unimed, ele eu não sou cooperada da Unimed, ele é, mas entra em contato com a gente, né, e aí, enfim, e vê quais são as possibilidades. A gente também atende paciente particular lá, e com todas as facilidades, inclusive para o paciente particular, então dá para dividir até o valor da consulta no cartão, então realmente para o paciente conseguir, ter acesso ao que tem de melhor, assim, de mais moderno, né, tecnologia de ponta,
Agora a gente está até com mais uma tecnologia lá, que é a termografia. É um exame que a gente faz na pré-consulta, com a ajuda da técnica de enfermagem. O paciente, a gente consegue fazer um exame, como se fosse uma fotografia, e a gente vê a diferença de temperatura, falando a grosso modo, no corpo do paciente. E ele consegue ali, pela primeira vez, enxergar a dor dele. A dor é invisível, mas na Caramba. termografia a gente consegue ver aquele ponto que está ali mais inflamado e, né, na grande maioria dos casos ele consegue enxergar, ele fala: "Doutora, é a primeira vez que eu estou conseguindo comprovar que eu tenho essa dor", então isso é muito interessante, então E a gente está aí, ali pronto com isso, para. vocês conseguem traçar um diagnóstico, né. Com certeza, ajuda a gente, né, a traçar condutas, diagnósticos, mas principalmente a gente também consegue fazer esse acompanhamento, né, o comparativo. Então depois, do tratamento, depois das terapias que a gente propõe, a gente refaz a termografia, consegue ver a diferença, então isso é muito legal, é bom para a gente acompanhar, eh, talvez até o diagnóstico sim, não tanto para traçar a conduta, mas a gente consegue enxergar. Eu acho que o paciente ele consegue ter aquilo dali de forma factível, né, ele tá enxergando a dor dele e consegue fazer um comparativo antes e depois. Depois que a gente consegue desinflamar aquela área com ondas de choque ou com algum bloqueio, por exemplo, enfim, é o tratamento que É, ele porque no optar. caso o tratamento vai depender de cada pessoa e o que ele está sentindo, Claro, com né. certeza, é totalmente personalizado, É né, com as personalizado. limitações, com as É. possibilidades, com a origem da dor, enfim, com Eu certeza. acho que, isso é uma coisa, assim, que realmente é difícil você falar e também de você medir, né. Sim, Então sim. como você, realmente você tem que, né, se observar. E aí da observação você buscar a ajuda certa, E a né. Essa é autoobservação a minha. é muito difícil, tanto que a gente também falou sobre mindfulness. Inclusive, pessoal, eu tenho um e-book sobre mindfulness que está na Hotmart para quem quiser, que dá alguns exercícios, né. Mindfulness é atenção plena, e aí tem o escaneamento corporal que eu sempre falo, eu sou fã, que é, você às vezes está com uma dor generalizada, "Ai, meu braço todo dói, tá tudo doendo", e de repente você para, respira e começa a fazer esse exercício de atenção plena e faz o escaneamento. Espera aí, é o braço todo que está doendo ou é aqui Eu na sou uma lateral do região. meu cotovelo? Será que é tudo, é quando eu me movimento ou é quando eu aperto? Então ali você consegue ter essa autoobservação, você consegue definir melhor o lugar da sua dor, quais são os gatilhos daquela dor e obviamente você passa isso muito melhor para o seu médico, né. Então eu acho que é mais ou menos por aí, a gente tem que se analisar. Uma coisa interessante é que na dor a gente usa muitas escalas que podem ajudar. Então, por exemplo, lá no consultório, eu peço para os meus pacientes, absolutamente todas as vezes que eles vão lá, se ele for toda semana para um tratamento, por exemplo, toda semana ele vai preencher, que é a escala analógica da dor. Então ali a gente consegue comparar, como que tá a evolução daquele tratamento, e isso é maravilhoso, porque chega no final, né, graças a Deus a gente tem, assim, uma taxa maravilhosa de ver, poxa, essa dor começou em 8, que é uma dor super forte, tá ali em 2, tá em 0, então isso a gente E consegue. essa dor, você teve casos que ela sumiu, desapareceu? Tive, muitos, graças a Deus. Eu acho importante a gente falar aqui que não é sempre. Eu sempre falo isso com o meu paciente. Eu não prometo, não tô aqui para prometer tirar a sua dor. Não seria responsável da minha parte fazer isso. Até porque o paciente que chegou a mim, ele já foi por tantos colegas que não vai ser em uma consulta, com uma medicação milagrosa, que eu vou tirar a dor do Sim. paciente. Mas eu acho que o nosso intuito principal, o meu principalmente, é devolver a qualidade de vida desse paciente. Então a gente tem muitas vezes tem dores crônicas que elas não têm cura, mas elas têm controle e elas têm tratamento. Então isso tem que ser muito alinhado, eu acho que é importante a gente falar para alinhar essas expectativas, mas ela tem tratamento e ela tem controle. Então sua dor, independente dela, seja ela qual for, saiba que você tem opções, você tem como ter um controle, tem como ter um tratamento. Eu sempre falo, pode não ser de primeira, de segunda ou de terceira, mas em algum momento a gente vai achar um alívio, né, pelo menos para essa dor. É, eu acho que quando você encontra o alívio, meu Deus do céu, Nossa, não tem. e aí é o melhor dos mundos. É claro que para mim é maravilhoso quando eu faço E o eu que eu te acho que o falei. resultado, né, poxa, Não,
não tem preço ver o sorriso voltando no rosto dos pacientes, assim, ver realmente como que muda, já chega com cabelo diferente, com uma vitalidade. Legal. E não, isso não tem preço, Fabi, isso realmente eu acho que é a coisa mais gratificante, a maior recompensa que a gente tem. E isso também a gente consegue comparar, por exemplo, com essas escalas, né, então eu falo assim: "Nossa, olha como chegou aqui com uma dor de 10, que é uma dor insuportável, e agora tá aqui com 1, ou tá com 0". Isso é, né, preenche, deixa o coração Maravilhoso. quentinho, com É, certeza. com certeza. Bem, você quer falar pra gente, dar mais alguma dica, falar pra gente mais alguma coisa? E aí eu queria muito, né, saber se, nessa escala aí de, né, de dores e tudo mais, nessa caminhada que você tem feito, né, pelos cursos e tudo mais, tem algum caso marcante que marcou a sua carreira e que você ajudou alguém, né, que eu acho que também esses depoimentos são super São, importantes, né? são. Tem uma paciente muito querida minha que ela me veio agora na cabeça, que na verdade é ela e o marido, não vou falar o nome que não posso, Não pode, mas é eh, só para, tipo mas assim, a gente sempre pra gente a ver, gente tem uma fazer com que relação as pessoas entendam que é é possível, sim, possível. entendeu? Chegou o marido dela, com muita dor, uma dor inespecífica, assim, a gente não conseguia, traçar ali aquele diagnóstico preciso nos exames e tudo mais. E aí eu falei: "Espera aí, mas essa dor tá te impedindo", e um paciente jovem, como eu falei pra vocês, impedia ele de fazer tudo. E uma vez que impedia ele de fazer tudo, você imagina como que isso era na família, então com a esposa dele, com os filhos, então aquilo dali acaba contagiando, né. É, que a pessoa fica se reclamando, né, de Não, dor. e impossibilitado, né, não conseguia relaxar, não conseguia se divertir, e aí a gente tratou e a gente hoje em dia tem uma relação ótima, eles vão lá, ela se tornou minha paciente, e eu acho engraçado, eu sempre falo isso com ele, eu falo: "Gente, você entra aqui, ele só sorri". Isso pra mim não tem preço, ele sorriu o tempo inteiro da consulta, do começo ao fim, ele fala: "Doutora, voltei a passear, voltei a fazer meu churrasco no final de semana, voltei a dar risada, voltei". Nossa, você Voltou a ter imagina ri vida, né. bater vida, você vê o brilho no olhar, você imagina isso pra família, não só pra ele. Imagina como é pra Isso esposa, não para tem os filhos. preço, né, Isso não tem preço, é então isso que eu assim, falo. isso é muito gratificante. Foi o primeiro exemplo que me veio aqui na cabeça, porque a gente tem uma relação muito muito Próximo, legal, né. muito próxima, assim, tô sempre em É contato porque com eles. eu costumo dizer, né, quando você faz as coisas com amor e carinho e tem resultados, você não quer só o resultado financeiro, o resultado financeiro é uma consequência. Totalmente. Porque é uma caminhada, é uma conquista, Sabe, né, é um e é uma realização, é um né. propósito, assim, porque não tem dinheiro no mundo que pague. É claro que dinheiro a gente tá aqui, né, falando sobre É, contabilidade e tudo mais, é claro que dinheiro é bom e os boletos chegam, os boletos do meu consultório chegam ali, ó, uhum, certinho. certinho, minha filha, e são muitos. Mas nada paga, porque, assim, eu e meu marido, a gente dorme, a gente acorda, a gente pensa 24 horas por dia em como melhorar a experiência do paciente na clínica, como que ele se sente mais acolhido, como que a gente melhora a parte técnica do tratamento. E isso é a nossa vida, a gente respira isso. Isso. Então não tem dinheiro que, né, é realmente um propósito, assim, não, o dinheiro não é suficiente para poder nos preencher quanto a alegria de ver um paciente reabilitado. E o resultado é natural, Ah, e aí com certeza, entendeu. né, graças Eu a Deus. penso muito assim, que na vida tudo o resultado ele vem, se você constrói ele, e em cima inclusive, né, de coisas que você vai fazer o bem, a resposta já tá dada, Totalmente, com né. certeza, com certeza. Bem, então quero te agradecer, né. Ah, eu que agradeço, Muito eu fiquei obrigada muito por ter vindo honrada. aqui, Nossa, foi maravilhoso, eu amei vir aqui da última vez. Eu tô esses muito feliz de estar depoimentos que são aqui. maravilhosos, né, Ai, todo mundo obrigada. gostou muito, das dicas que você dá, né, eu acho que isso é maravilhoso também, compartilhar, Obrigada, né, e trazer conhecimentos é algo, assim, indescritível, com né, quero te certeza. agradecer e quero, né, que da próxima vez você traga, né, o Ah, Eduardo sim, com junto, já vi que certeza. vocês são né, são fechamento, né, um com o Somos, outro somos, nas formas de tratamento e tudo mais, eu acho que só faz crescer com isso, certeza. eu acho que isso faz uma evolução da clínica de vocês, Uma né. coisa que eu lembrei aqui, Fabi, inclusive fica a dica que eu posso Hum. falar, né, então, falei aqui do meu livro, é uma coisa interessante.
Na Hotmart também, ele gravou um curso completo para pacientes com dores nas costas, né. Olha só, Então, assim, é interessante. claro que não substitui uma consulta médica, mas nesse curso são 10 aulas, são 10 módulos, e ele explica tudo, a parte de anatomia, qual é a razão daquela dor, o que que pode estar acontecendo, algumas dicas básicas que você consegue colocar em prática logo de cara, né, fazer em casa, tudo mais. Então são 10 módulos sobre você entender melhor se você tem alguma dor na coluna, dores nas costas, então fica aí a dica do curso dele. Isso Então aí, também. gente. Então, quero agradecer novamente nossos patrocinadores, né? O Aporte Seguro, o Unitar, o Cicobi Fluminense e o Terceiro Setor. E até nosso breve, né? Nosso logo ali, que a gente adora dar dicas para vocês, né? Nosso FV Podcast. Até breve, gente. Tchau, muito Tchau. obrigada, gente.